Você também nessa manhã, quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. A palavra diz que os apóstolos estavam lá reunidos unanimemente em oração, e o Espírito Santo veio como uma bola de fogo e se repartiu sobre todos eles. E a palavra diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma passagem antes vai falar que os apóstolos estavam ali nos cenáculos com medo. Naqueles tempos eles estavam ali sendo perseguidos. Se as pessoas vissem ele, era capaz de eles serem mortos. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, eles não temeram mais entregar a vida deles para Deus. A palavra diz que depois que o Espírito Santo repousou sobre eles, Pedro tomou logo a atitude de sair de dentro do cenáculo e começou a pregar para uma grande multidão. E a palavra diz que mais de 3.000 pessoas se converteram naquela pregação de Pedro. Irmãos, para que aconteça isso em uma pregação, só pode estar sendo uma grande ação do Espírito Santo. Só pode estar tendo uma grande ação do Espírito Santo para converter mais de 3.000 pessoas de uma vez só. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nenhuma pregação mais bonita, mais eloquente poderia alcançar tamanha graça se o Espírito Santo não tivesse ali realizando aquela ação de converter corações. Depois que o Espírito Santo, meu irmão, veio sobre os apóstolos, eles não mais tiveram medo de entregar a vida por Cristo. Eles não tiveram mais medo de sair para anunciar, mesmo sabendo que eles poderiam morrer, mesmo sabendo que eles seriam perseguidos ou até mesmo apedrejados, como Estevão foi apedrejado. Eles não temeram mais a morte, porque, meu irmão, como o apóstolo Paulo vai dizer, morrer para mim é ganho, viver para mim é Cristo. Eles não temeram mais a morte, porque a palavra diz que se morremos com Cristo, ressuscitaremos também com Ele. Eles não temiam mais a morte, porque eles sabiam que o lugar dele é o céu. Eu não entendo, irmãos, pessoas que se dizem ser de Deus, mas não desejam o céu todo dia. Não desejam, não aspiram o céu todo dia. Não estou dizendo para você que você vai desejar morrer para ir para o céu. Não, você vai esperar o tempo de Deus para você também. Porque só aquele que deu a vida que pode tirar a vida. Mas ei, você deve desejar o céu, porque lá está o teu Senhor. Quem é de Deus deseja um dia adorar o Senhor face a face, estar com Ele face a face, conhecer o Senhor no secreto, com mais intimidade. Quem é de Deus deve ter sede de querer viver na presença de Deus. Você imagina se aqui na tua igreja adorar o Senhor é bom, imagina na presença deles, irmãos. Se quando você está ali no teu momento de oração, de adoração a Deus, já é uma presença maravilhosa que nos enche, que nos preenche de tal forma que nada pode explicar. Imagina no céu como vai ser. Deus abençoe, irmão. Na passagem da Samaritana, a qual o Senhor encontra ela no poço de Jacó, no finalzinho da passagem ele vai dizer assim, que ele espera ansiosamente seus verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Nós não somos seres humanos, escuta bem, nós não somos seres humanos que vivemos experiências espirituais. É ao contrário, nós somos espirituais que vivemos uma experiência humana. Uma hora ou outra, no tempo de Deus, essa experiência humana vai acabar. E só vai restar uma experiência no Espírito. É por isso que o Senhor diz que Ele espera ansiosamente seus verdadeiros adoradores, que adorarão em Espírito e em verdade. Porque no fim de tudo só vai restar uma adoração em Espírito. Porque Deus é Espírito. E um dia a gente vai se unir a Ele para adorá-lo com todo o nosso amor, com todo o nosso fervor.
E lá, meu irmão, não vai haver mais dor, sofrimento, não vai haver mais nada disso. Quem vive no Espírito, meu irmão, não está mais preocupado com a dor, não está mais preocupado com o que vai comer, ou com a conta que vai pagar. Quem vive no Espírito está preocupado só com Deus. Quem vive no Espírito está entregue a Deus. Ontem eu escutei uma palavra tão bonita que falava sobre José, aquele que o Senhor escolheu para cuidar do Filho de Deus. A palavra diz no capítulo 1 de Lucas que o arcanjo Gabriel foi enviado a Maria para dizer a ela que ela seria mãe do Salvador. Mas aí, como é que seria que José iria lidar com isso? A palavra diz que esse mesmo anjo que falou com Maria, ele foi no sonho de José, dizer a José: José, não abandone Maria, porque o filho que ela está carregando é o Filho de Deus. A palavra diz que José, depois que ele acorda, ele vai fazer a vontade de Deus. Veja que coisa linda, meu irmão. José não ficou se perguntando, será mesmo que isso é verdade? José não ficou em dúvida, porque sabe, quando você é um homem de Deus, quando Deus fala com você, você não tem dúvida não. Você não fica com dúvidas. O homem de Deus não fica perguntando a Deus, será se não é, será que não é? Ele tem certeza que é. O homem de Deus não tem dúvida das coisas de Deus. José se levantou e foi fazer a vontade de Deus. José deixou de sonhar os sonhos dele e começou a sonhar os sonhos de Deus. Que coisa linda, irmão. José deixou os seus sonhos para trás. Como aquela canção que diz: os sonhos de Deus são maiores do que os meus. De verdade, eles são maiores do que os nossos. Deus tem sempre o melhor para mim. Ei! Nós escutamos muitas pessoas dizer: olha, Deus tem um propósito, Deus tem um sonho na tua vida, Deus tem propósito e sonho na vida de todos nós. Mas você quer viver eles? Você quer viver eles, irmão? Muitas pessoas não querem. Mas José aceitou viver os sonhos de Deus. José aceitou ser o protetor do Filho de Deus. José aceitou viver os sonhos de Deus. E que nessa manhã o Espírito Santo ele possa nos visitar, meu irmão, para que eu e você também aceita viver os sonhos e a vontade de Deus, porque não existe nada melhor, meu irmão, do que viver a vontade de Deus. Eu dizia na outra viagem, fazem 7 anos esse ano que eu vivo da evangelização, 7 anos que eu fiz a melhor escolha da minha vida, 7 anos que o Senhor me chamou para viver dessa forma. As pessoas me chamam de louco, não sabem como é que eu sobrevivo. Eu digo: eu sobrevivo da graça de Deus. É Deus que cuida de mim em todo momento. É Deus que provém tudo que tem na minha casa. É Deus que me dá a graça de pagar todas as contas da minha casa. É Deus que faz tudo por mim. É Deus que provém tudo, irmão. Um dia como esse o Senhor dizia: Felipe, vou te colocar desempregado. Eu trabalhava aqui na BR, nessa carne e queijo que tem aqui na BR. E o Senhor falava comigo: Felipe, vou te colocar desempregado, mas eu mesmo cuidarei de você. E ali eu dizia: sim, Senhor, eu aceito. E aí passou-se 2 meses, eu percebi que eu iria ficar desempregado. Esse jovem que vos fala teve medo. Eu comecei a dizer para Deus: mas Senhor, tem fulano que quer sair? Ô Senhor, tem Beltrano que está perturbando? Por que o Senhor não coloca eles para sair? E deixa eu aqui com meu salário certinho, pagando as minhas contas, com a minha vida aqui normal. Sabe o que o Senhor me respondeu? Nada. Porque o Senhor não volta atrás daquilo que Ele diz. 2 meses depois eu fiquei desempregado. Mas eu quero dizer para você também que 2 meses depois eu vivi sempre nas mãos de Deus e Ele cuidando de mim o tempo todo e nada me faltou. Até o dia de hoje nada me faltou. Não me faltou alegrias, mas também não me faltou sofrimentos. Mas em todos eles, Deus sempre esteve comigo em todos os momentos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente pensa que esse nada que me faltará só são coisas boas. Não me faltará o dinheiro do aluguel, não me faltará o dinheiro da feira, não me faltará o dinheiro das contas. Mas a gente esquece que também que nada te faltará é também perseguições, problemas.
tudo isso também. Mas ei, em todas elas o Senhor estará com você. E se o Senhor está com você, você vai ter vitória. Ele não te deixará perecer. Quem caminha com Deus não desanima, não esmorece. Ei, a minha irmã está passando ainda por uma peleja com o seu pai. O pai da minha irmã, eu sou o 6º filho da minha mãe. A minha mãe teve 5 filhos em um casamento, em outro relacionamento a minha mãe me teve. E esse pai dos meus irmãos está bem complicada a saúde dele. Já esteve bem pior, ele esteve na UTI, aonde ele sangrava por todos os lugares que você possa imaginar. Os médicos disseram: olha, Antônia, nós já fizemos tudo o que a gente poderia fazer pelo seu pai. E o médico disse a ela: agora ele está nas mãos de Deus. E aí a minha irmã trouxe essa notícia para mim, dizendo: Dinho, a minha irmã me chama de Dinho, Dinho, o médico falou que já fez tudo por pai e agora ele está nas mãos de Deus. E eu declarei para minha irmã, dizendo a ela: irmã, ele chegou no melhor lugar. O melhor lugar, irmão, é estar nas mãos de Deus. Não existe outro lugar que seja melhor do que esse. E quem está nas mãos de Deus, porque quem está nas mãos de Deus está sendo cuidado por Deus. Quem está nas mãos de Deus, nada falta. E quando nós declaramos que ele chegou nas mãos de Deus, que ele estava no melhor lugar, o quadro daquele que estava quadro de morte se tornou um quadro de vida. A vida dele foi transformada. Aquele que os médicos disseram: olha, ele vai ter poucos dias de vida. Já faz, acredito eu que já faz mais de ano que ele está vivendo aí. A gente só vai no dia, irmão. Só quem decreta quem vai viver, quem vai morrer é Deus. Hoje, a minha irmã também está cuidando da sua ex-sogra. Ela sempre teve muita amizade com ela. E hoje, ela também está passando por uma situação bem difícil. Escuta bem o que eu vou te dizer. Essa ex-sogra da minha irmã está com o coração inchado, não está conseguindo respirar direito, está com um tumor maligno e benigno, e todo dia ela acorda e vai fazer uma caminhada. Como é que ela faz isso? É Deus, irmão. Deus. Dona Maria, que é a ex-sogra da minha irmã, é uma mulher de Deus. E quem está dando a graça dela viver é Deus. Muitas vezes Deus não te cura para que você seja um testemunho dele. Para dizer: olha, eu estou assim, eu estou assado, mas Deus tem me sustentado de pé. E as pessoas vejam a olho nu a ação de Deus. Todo dia essa mulher se levanta e vai fazer uma caminhada. Como é que é isso? Uma mulher que está com tudo isso que eu lhe falei agora, como é que ela faz isso a não ser, se não for pela graça de Deus? A palavra diz que o justo vive pela fé. O justo vive pela graça de Deus. E o justo nunca é abandonado por Deus. O justo é sustentado pela graça de Deus. Então, meu irmão, o melhor lugar que eu e você deve sempre estar é nas mãos de Deus. Nunca saia desse lugar. Nunca saia. Nunca saia desse lugar, porque esse lugar é o lugar da graça, é o lugar da bênção, é estar nas mãos de Deus. E da mesma forma que Deus tem feito na vida do pai da minha irmã, na vida da sua ex-sogra, Ele também faz na minha e faz na tua também. Só basta que você creia, só basta que você confie nele, só basta que você deposite a tua confiança, a tua fé no Senhor. E aí Ele também poderá fazer por mim e por você. Porque, meu irmão, para finalizar, esse Deus é aquele que vai dizer Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você. Ei, se você abrir hoje o coração, Deus pode fazer nova todas as coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Só basta que você creia. Você lembra daquele soldado? Ele disse para Jesus: Senhor, que estava com um problema, o servo dele estava doente. E o Senhor disse que iria visitar ele, a casa dele. E ele disse: não, Senhor, uma palavra só tua basta.
Uma palavra de Deus só, meu irmão, basta para Ele transformar a nossa vida. E que essa palavra hoje tenha chegado no teu coração. E se ela chegou, meu irmão, ela vai gerar os frutos. Porque depois que a palavra de Deus é lançada, ela é faca de dois gumes. E ela não volta sem gerar os seus frutos. E que em nome de Jesus, essa graça seja derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. E Deus derrame unção, poder que transforme a tua vida. Que te dê a graça de se manter de pé. Porque ser de Deus não é fácil não. Ser de Deus é uma batalha, irmão. Ser de Deus é uma luta. Ser do mundo é fácil. Ser de Deus é custoso. Nos faz fazer muitos sacrifícios. Eu dizia uma vez para minha esposa, estava com muita raiva de uma situação, eu dizia para ela assim: amor, eu queria hoje ser do mundo, para agir hoje como uma pessoa do mundo. Mas aí eu lembrei que eu era de Deus. E disse: Senhor, me acalma. Senhor, não me deixa mais ser guiado pelas minhas vontades humanas ou pelas vontades do mundo, porque eu fiz uma entrega e eu não quero mais voltar atrás. Finalizando, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quero convidar você nessa manhã, meu irmão, para que juntos possamos glorificar o Senhor, dando uma grande salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Deus abençoe a todos.